Olá, eu sou o Bigode São Grosso Bonner e na matéria de hoje vocês verão uma bela entrevista sobre o budismo com o repórter Rainan. Confira a matéria. Uma religião não teísta é uma filosofia de vida que nasceu na Índia no século V a.C. com Siddhartha Gautama ou Sakyamuni. A partir de seus ensinamentos, diferentes linhas de budismo foram se estabelecendo. Porém, Sakyamuni fez uma profecia, dizendo que no início do quinto período de 500 anos após a sua morte, surgiria um Buda com interpretação tão profunda de seus ensinamentos que seria capaz de conduzir a humanidade à iluminação, gerando justiça e paz em uma era tal como a que vivemos hoje, de violência e indiferença. E de acordo com essa profecia, Nichiren Daishonin nasceu no século XIII no Japão, o qual enfrentou diversas perseguições, incluindo seu exílio em uma deserta península, ataque implacável aos seus discípulos e uma decapitação salve por um místico cometa no céu. Tanto Sakyamuni e Nichiren buscaram procurar entender os 4 sofrimentos inevitáveis da vida: o nascimento, a velhice, a doença e a morte. Contudo, também buscaram entender as 4 nobres virtudes: a eternidade, a felicidade, a verdadeira identidade e a pureza. E hoje, para a gente entender um pouco mais sobre o budismo, eu estou aqui com meu amigo Sidney. Ele vai falar um pouco sobre o budismo em homenagem a espetáculo. Em suas palavras, Sidney, o que é budismo e que você pode citar um pouco de suas experiências? Tá certo. Bom, tudo bem. Primeiro, obrigado por essa oportunidade, de estar apresentando para as pessoas, de modo geral, o que é que simboliza o budismo na minha vida. Eu tive a oportunidade de nascer numa família que pratica o budismo. Então, a minha mãe conheceu o budismo no ano de 1970, eu nasci em 1972, então eu já fui educado dentro dessa filosofia de vida. A essência do budismo, como você colocou, ela está baseada na ideia da lei mística de causa e efeito. Isso para nós é fundamental. A base do budismo é a lei de causa e efeito. E dentro dessa perspectiva de causa e efeito, o que é que nós entendemos como causas? Causa é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Isso tudo é causa. E pode ser positivo ou negativo. E então, se é uma lei de causa e efeito, então naturalmente eu tenho que estar atento às minhas causas. Então, dentro dessa perspectiva, o que eu ando promovendo, o que eu ando pensando, falando e fazendo? É positivo ou negativo isso? Então, essa ideia, ela fundamentou a minha educação, digamos assim. Então, toda a minha vida foi fundamentada por esse olhar, por esse viés. Então, basicamente, quando a gente fala de budismo, remete à palavra Buda. E o significado da palavra Buda tem a ideia de um ser que despertou para a verdade da vida, um ser iluminado. Então, na verdade, Buda não é uma pessoa, uma única pessoa. Buda é um estado de vida que se pode alcançar. E não é também uma coisa para ser vivenciada, digamos assim, no fim da vida. No fim da minha vida eu me tornei um Buda. Não, esse estado de Buda é alguma coisa que pode ser constante, vivenciada constantemente, ou seja, exercitada para que você se torne de fato uma pessoa iluminada, ou seja, uma pessoa que enxerga melhor as questões da vida. E se eu enxergo melhor as questões da vida, ou a própria vida em si, naturalmente eu não fico mergulhado em sofrimento. Eu até sofro, os sofrimentos existem, mas eu não fico preso neles, eu consigo enxergar as soluções. Essa é a perspectiva. Muito bom. Vemos em diferentes religiões, como o islamismo, por exemplo, o uso do Alcorão, no cristianismo a Bíblia Sagrada, e no budismo, quais são as fontes de conhecimentos que vocês usam para passar para os seus discípulos? Então, as nossas bases documentais, digamos assim, os nossos documentos, as nossas referências, nossas fontes, são as cartas deixadas pelo Buda Nichiren Daishonin, como você citou, do século XIII, e o próprio Sutra do Lótus. Então, nós temos a base do Sutra do Lótus, que foi deixado por Siddhartha Gautama, ou Shakyamuni, como você colocou, e também esse legado que Nichiren Daishonin deixou para nós por meio das cartas que ele escrevia para os seus discípulos. Então, essa compilação de cartas deixadas por Nichiren Daishonin, que fundamenta os princípios budistas, nós chamamos de Gosho, que são a coletânea das cartas, das escrituras de Nichiren Daishonin.
O que o budismo pensa acerca de outras religiões? Bom, então, na verdade, assim, é importante eu dizer que nós praticamos o budismo via uma organização religiosa. Existe uma organização religiosa que, no nosso caso, até porque existem várias tendências budistas, mas no nosso caso é a Soka Gakkai Internacional, né? E na Soka Gakkai Internacional, então, dentro desse viés do respeito às pessoas, então a nossa visão em relação às outras filosofias é de total respeito, né? Então, assim, são modos diferentes de olhar a vida. Então, a gente não acredita que o nosso modo é um modo único e verdadeiro. Existem outros olhares e que precisam ser respeitados. Muito bom. Quais as principais práticas de um adepto ao budismo? Bom, práticas, né? É bem interessante você falar disso, porque isso envolve um princípio budista. Que princípio é esse? Em japonês nós chamaremos isso de Jigyoketa, que é prática para si e prática para o outro. O que seria a prática para si? É a recitação do mantra, né, do Nam-myoho Renge-kyo, depois eu posso explicar o significado desse mantra, e do Gongyo, que significa a palavra, né, prática assídua. O Gongyo são trechos da recitação do Sutra do Lótus, deixado por Siddhartha Gautama. Nós recitamos 2 trechos significativos, que são 2 capítulos, trechos de 2 capítulos. O capítulo meio, né, que fala sobre os meios adequados para se tornar um Buda, ou os meios adequados, né, de ser um Buda, e o outro, revelação da vida eterna do Buda, ou seja, como se faz de fato para provocar e despertar esse estado de Buda que existe dentro de você. Então, na verdade, esse para nós é o maior legado que o Shakyamuni deixou. Ali ele revela que todas as pessoas, e não ele, não somente ele, podem ser Budas, que todos podem ser o Buda, que todos podem atingir esse mesmo estado de vida. Então nós recitamos isso todos os dias, pela manhã, determinando a qualidade do nosso dia, como vai ser o nosso dia, e à noite, no sentido de agradecer pelo dia que nós tivemos. E a prática para o outro é disseminar essa filosofia, uma filosofia que acredita no valor de cada pessoa. Então essa é a prática do outro, lutar pela felicidade da vida das pessoas, que é um outro estado que o budismo explica, que é o estado de Bodhisattva. O Bodhisattva é aquele que dedica a sua vida pela felicidade da vida do outro. Então, essas são as práticas fundamentais. Pessoal, está muito boa a entrevista, então vamos continuar no top de 5 segundos já já. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Visa, onde você quiser estar. Voltamos com tudo aqui no Jornal Nacional. Então, com sede de respostas do nosso amigo Sidney. Então, Sidney, assim como em outras religiões existem subdivisões, no budismo também tem. No seu caso, o Nichiren Daishonin. O que difere o Nichiren Daishonin de outras divisões do budismo? Maravilhosa essa sua pergunta. Ela é bem interessante porque dá a dimensão de compreender o porquê dessa escolha, né? Nichiren Daishonin, ele chega à conclusão no século XIII que o ensino do Siddhartha Gautama, do Shakyamuni, tinha uma essência, né? Que essência seria essa? De fato, o Sutra do Lótus. O Shakyamuni deixou cerca de 80 mil sutras, cerca de 80 mil ensinamentos. Então, após a sua morte, vários dos seus discípulos, né, tentaram compreender o significado da vida por meio desses sutras. E é daí que surgem as várias tendências filosóficas do budismo, a partir, né, da compreensão desses sutras, de alguns acreditarem que determinado sutra é que dizia tal verdade, né? Então, Nichiren Daishonin, no século XIII, ele dedicou toda uma vida, desde a infância, que foi dedicado ao sacerdócio, digamos assim, desde criança estudando a filosofia budista, e quando chega na fase adulta, ele compreende que, de fato, o ensinamento do Siddhartha Gautama tinha uma essência que valorizava todas as pessoas, ou seja, uma essência que dizia, como eu falei anteriormente, que não é uma única pessoa que pode ser Buda. Então, Buda não é uma pessoa a ser adorada por ninguém. Buda não substitui, por exemplo, a ideia de Deus. Buda não substitui a ideia de santo. Então, não é alguém ou um ser que eu vou adorar,
né? Que eu vou adorar que esse outro ser é que vai me dar resultados ou benefícios para a minha vida. Então Nichiren Daishonin revela que todos somos Buda, que todos temos esse estado e que é preciso despertar. Então ele cria um mantra, né? Ele acrescenta o caractere Nan ao título do Sutra do Lótus, que em japonês é Myoho Renge Kyo, né? Myo, místico, Ho, lei, mística, Renge, a flor do lótus, Kyo, na direção da felicidade. Então ele acrescenta o caractere Nan, né? Como se fosse extrair a energia vital dessa lei mística, né? Essa lei mística de causa e efeito na direção da minha própria felicidade. Então, eu desperto esse estado de Buda que tem dentro de mim. É como se eu estivesse conectando a minha energia, a energia de todo o universo. Então, nesse sentido, a gente manifesta esse estado de Buda, ou seja, esse ser que tem iluminação e consegue enxergar as coisas de uma maneira mais clara. Então, isso é algo totalmente independente, porque a sua vida é escrita por você. Então, a sua história é determinada por você. Você não tem como, nessa perspectiva, culpar ninguém por alguma coisa, ou você só recebeu alguma coisa porque alguém achou que você deveria ganhar, digamos assim, de algo divino, sobrenatural. É você que luta pela sua história, é você que constrói. Então, é uma visão autônoma e independente. Isso é difícil para algumas pessoas, principalmente da nossa sociedade, entender essa independência. Mas esse é o grande diferencial da visão do budismo Nichiren para outros budismos, né? Para outros vieses de budismo que ainda acha que esse Buda está fora, ou que você só pode atingir o tal Nirvana, ou estado de Buda, depois que falece. Né? O Nichiren Daishonin fala que é possível vivenciar esse estado de Buda enquanto se está vivo, agora, nesse momento. Né? Então esse é um grande diferencial. Na nossa escola de espetáculo temos fotos de diversas personalidades, inclusive do famoso budista Dalai Lama. O que você tem a dizer sobre ele? Então, na verdade, eu entendo a figura dele como um grande pacifista, porque o budismo em si, de modo geral, se a gente for analisar o budismo de um modo generalizado, ele vai falar sempre do caminho do meio, porque era isso que Siddhartha Gautama buscou quando originou esse pensamento que veio dele, né? Porque viveu a grande opulência de ser um príncipe da Índia antiga, foi extremamente rico, né? E não via significado em toda aquela riqueza quando percebia que o seu povo vivia um grande sofrimento, né? Vivia em miséria. Então ele decide abandonar o palácio e viver se autoflagelando, né? Se autoflagelando na busca dessa sabedoria profunda. E aí vive a extrema pobreza, mas quase que morre, quase que perde a vida. E aí ele percebe que não é nem a grande opulência dessa riqueza e nem é a grande pobreza. É necessário que o ser humano busque o caminho do meio. E é bem interessante porque os romanos diziam, no mesmo período, há cerca de 5 séculos antes de Cristo, os romanos também falavam de alguma coisa chamada aurea mediocritas, que é o ouro mediano, ou seja, né, é alguma coisa que te traz equilíbrio, que é essencial, mas que te traz equilíbrio, que não te leva nem para um extremo e nem para um outro extremo. Né? Então essa é a figura que eu vejo do Dalai Lama nesse sentido, uma pessoa que prega a paz, a solidariedade, né, o respeito ao outro, dentro dessa perspectiva de que todos também têm o seu valor e é necessário que seja valorizado. Muito bom, voltamos já, depois do intervalo comercial. Botão desse lá em casa. O pessoal lá deve estar se vendo essas frutas aqui. O que são essas frutas, Sidney? Bom, então, eu vou aproveitar e explicar, posso explicar então, assim, o que simboliza cada elemento desse? Então, na verdade, esse é o nosso oratório, né? Nem todo oratório é assim, são vários estilos de oratório, esse é um oratório um pouquinho maior, até porque a minha casa ela serve de ponto de encontro, né? Então, nós promovemos muitas reuniões nas casas dos próprios membros. E então, como é um espaço, né, dedicado a isso, a gente procurou melhorar aí a qualidade do oratório, uma coisa um pouco maior e tal, enfim.
E até porque também a minha família tem 46 anos de budismo, né? A cada momento a gente procura arrumar a nossa casa e arrumar a casa do que o oratório é a casa, né? Do pergaminho budista, digamos assim. Bom, então vou explicar os elementos. A gente tem aqui o incensário, né? Esse incensário, o significado do incenso é para que nós tenhamos um ambiente, né? Um aroma agradável, um ambiente agradável, né? Um aroma gostoso, enfim, né? Então, nós acendemos o incenso, né? Fazendo as nossas orações, e aí então a gente coloca o incenso vai liberando um ar agradável, né? De estar nesse ambiente agradável. Esse aqui simboliza uma vela, tá? É quase como se fosse um abajur, mas é uma vela meio high-tech, que essa vela nós compramos lá no Japão. Não sei se dá para ver que aqui dentro simboliza uma vela, né? Então a vela tem o significado da iluminação mesmo, né? Do ser iluminado, do estar iluminado. A fruta, né? Sempre no sentido de quando a gente oferece frutas, é como se eu estivesse assim, criando, tudo aqui é como se eu estivesse criando as causas. Quando eu ofereço frutas, e quando há frutas aqui, ou algum outro tipo de alimento não muito perecível, né? Nós oferecemos no sentido de criar a causa para que na nossa casa nunca falte alimento. Então, que nesta casa nunca falte alimento, sempre pensando na ideia da causa e do retorno, né? Da causa e do efeito. As folhas verdes, elas também têm o significado da eternidade da vida, dessa renovação, né? Que tudo acaba, termina nesse ciclo de vida e morte. O budismo fala muito claramente sobre essa questão da vida e da morte, né? Que são dois lados de uma mesma moeda. A questão da água, né? A água, ela simboliza a purificação da vida ou a essência da vida. Então a gente oferece água a cada dia, né, que se renova. E o som, né, aqui é a flor de lótus, mas é um outro símbolo, né, símbolo da flor do lótus, é um material em metal. E o som, né, o som agradável. Então o nosso sino, as nossas orações sempre são, né, entoadas com um som de um sino. Então esses são os elementos que compõem, né, o nosso oratório. Muito bom, Sidney. Foi uma honra estar aqui nessa entrevista com você. Eu que agradeço. A gente vai encerrar essa entrevista fazendo uma oração budista. E antes de encerrar, eu queria entregar um presente a vocês, né, se vocês me permitem, porque aqui é um dos nossos impressos, né, você falou sobre as fontes, onde nós estudamos as nossas matérias e tal. Então a Soka Gakkai, nós temos uma editora, e essa editora é a Editora Brasil Seikyo. E esse é um impresso nosso, é o jornal chamado Brasil Seikyo. E nesse impresso nós discutimos sobre vários assuntos, dos princípios básicos budistas, do Brasil, os acontecimentos no Brasil de modo geral, o que as organizações budistas no Brasil estão promovendo. E a cada ano, né, o presidente Queda, o presidente da Soka Gakkai, ele escreve uma proposta de paz e direciona a ONU, porque a Soka Gakkai é uma organização não governamental. É isso. Muito obrigado. Agradecer aqui a lembrança do Sidney, é uma honra ter feito essa entrevista com você, novamente dizendo. E nos bastidores você me ensinou a famosa oração budista, a gente pode recitar ela para encerrar? Claro, claro, vai ser maravilhoso. Como eu falei, né, esse Daimoku, que é o título do Sutra do Lótus, a recitação do Daimoku, que é o Nam-myoho Renge-kyo, o significado para nós é despertar esse estado de Buda, que nós acreditamos que todas as pessoas têm, independente de serem budistas ou não. É como se esse ser iluminado, todo mundo tem dentro de si, e que pode despertar. E a gente acredita que recitando o mantra da Myoho Renge-kyo a gente desperta. Então vamos despertar o Buda que também tem em você. Vamos nessa. Então vamos lá. Senta um pouquinho para cá. Deixa aqui, junta as mãos. Nam-myoho
Namyo Renge Kyo, 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 Namyo Senhoras e senhores, estamos chegando ao fim de mais um Jornal Nacional das PEC. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.